Olá pessoal da Brasil JS Online. Bom, primeiramente eu queria agradecer demais o convite de poder estar aqui. Fico muito feliz em poder participar dessa conferência, uma conferência que eu já acompanho há muito tempo, já tive a oportunidade de participar em outras edições dela. E o meu objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre legendas na web. Mostrar um pouquinho para vocês alguns aplicativos, aplicações, ferramentas e até padrões relacionados à implementação de legendas na web. Vocês vão perceber que existe muita ferramenta bacana, existe muita coisa muito simples, tornou as coisas muito mais fácil para a gente e a gente pode atingir um público muito maior colocando conteúdo em legendas, com legendas na web. Então, vamos lá para os slides. Bom, deixa eu me apresentar então corretamente. Meu nome é Reinaldo Ferraz, eu trabalho no CWeb BR e no W3C Brasil. Eu trabalho diretamente com as tecnologias da Open Web Platform e também trabalho diretamente com acessibilidade digital. Coordeno muitas iniciativas relacionadas à acessibilidade digital. Essa aqui é a melhor forma de me encontrar na internet, é esse @Reinaldo Ferraz, que me encontra principalmente no Twitter, Instagram, LinkedIn e por aí vai. Como essa apresentação ela tem muitos slides com links, com conteúdo que vocês podem acessar e estudar, eu já disponibilizei esse conteúdo no SlideShare, tanto do Centro Web quanto no meu SlideShare. Então, pt.slideshare.net/centroweb e pt.slideshare.net/Reinaldo Ferraz. Lá vocês encontram essa apresentação, então não precisa ficar capturando tela para poder acessar os links. Bom, eu trabalho no W3C Brasil. Acho que explicar o que é o W3C Brasil aqui para o público da Brasil JS é desnecessário, mas o W3C ele desenvolve os principais padrões para a web. HTML, CSS, SVG, RDF, então já são centenas de padrões desenvolvidos de forma livre, de forma aberta e com a participação da comunidade. E o CWeb é um centro de estudos sobre tecnologias web, que foi criado para fazer estudos e experimentações sobre tecnologias web. Então, sempre que interessa, a gente faz a troca de chapéu. De um lado, o chapéu da padronização e de outro lado, o chapéu da experimentação, estudos e experimentações. Mas é importante ressaltar que isso são iniciativas do NIC-BR e do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Eu acho que é muito importante reforçar isso, que o CGI-BR ele também se preocupa com a camada de aplicação, né, que é onde estão os usuários da internet, a maioria dos usuários da internet, né? Então é muito importante a gente ter um centro de estudos para que a gente possa fazer estudos e levar a realidade brasileira para discussões internacionais do desenvolvimento de padrões, não só para o W3C, mas também de outros consórcios internacionais. Bom, eu vim falar então sobre legendas na web e eu queria começar com uma pergunta, né? Por que é importante a gente considerar o uso de legendas na web? Então eu trouxe aqui algumas questões que acho que são importantes a gente comentar sobre a necessidade de começar a incluir legendas nos nossos vídeos na web. Eu vou passar um primeiro vídeo aqui rapidinho que mostra, ele resume bem essa questão de por que é tão importante você publicar legendas nos seus vídeos na web. Web Accessibility Perspectives. Video captions. Video isn't just about pictures, it's also about sound. Without the audio, you'd have to guess what this film is about. Frustrating, isn't it? Not knowing what's going on. That's the situation for everyone who can't hear. Captions make videos accessible, which is also handy for people who want to watch video in loud environments, or where you need to be very, very quiet. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on video captions. Esse é um vídeo da iniciativa de acessibilidade na web do W3C e ele explica de forma bem detalhada, né? Porque muitas pessoas não conseguem ouvir. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa questão, no Brasil nós temos mais de 10 milhões de pessoas que têm dificuldade em escutar, pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Isso representa em torno de 5% da população. Então é uma população muito grande que ela pode não compreender aquele vídeo que foi publicado na rede se ele não tiver legenda, se ele não tiver uma alternativa para que ele possa compreender sem o áudio.
E esse número que foi publicado em 2019, ele bate com um pouco com o censo do IBGE, que já falava em 2010 que a gente tinha em torno de 5% da população brasileira com deficiência auditiva e girava em torno de 9,7 milhões de brasileiros em 2010. Mas tem um outro ponto interessante que não é só relacionado a pessoas com deficiência. Saiu um estudo na Forbes no ano passado falando que a Verizon Media ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos e detectou que 69% dos consumidores assistem vídeo com o som desligado. Essa pesquisa ela é muito interessante porque ela traz algumas questões muito peculiares sobre o consumo de vídeo e o uso ou não de áudio, né? Esse estudo foi publicado em julho de 2019 e ele entrevistou 5.616 americanos. Olha que interessante, 69% assistem vídeo com som desligado em locais públicos e 25% assistem com som desligado em locais privados. Ou seja, até dentro de casa, 25% das pessoas assistem o vídeo com som desligado. 80% dos consumidores têm mais probabilidade de assistir a um vídeo inteiro quando as legendas estão disponíveis. E 50% dos consumidores dizem que as legendas são importantes porque assistem ao vídeo sem som. Então olha só que interessante. Você tem 50% dos consumidores que dizem que legendas são importantes. E um número muito grande de pessoas que diz que assiste vídeos com o som desligado. Então ela precisa da legenda para poder compreender aquele tipo de conteúdo. Esse aqui é um artigo bem interessante de um blog chamado HubSpot.com. Esse blog fez uma pesquisa com os leitores do site, perguntando como você assiste os stories do Instagram, se você assiste com o som ligado ou desligado. Então você tem quase 30% diz que sempre assiste com o som ligado. Mas você tem 56% que diz que às vezes deixa o som ligado e 15% dos leitores desse blog não habilitam o som quando assistem os stories no Instagram. Então são pessoas que se beneficiariam muito se aqueles stories tivessem alguma legenda. E o que eu vou falar nessa apresentação está relacionada com a forma de possibilitar uma nova compreensão do conteúdo audiovisual sem o uso do áudio. Então dessas quatro formas que existem de você proporcionar mais informação para o seu usuário que não vai conseguir ouvir aquela informação, eu vou passar pelas três primeiras, que é o Open Caption, o Closed Caption e a transcrição de áudio para texto. Eu não vou passar por janela de Libras porque envolve aspectos muito mais complexos e talvez isso sirva para uma nova palestra e um novo vídeo. E depois eu vou explicar também exatamente a diferença entre cada uma delas. Bom, primeiro é o Open Caption. O que é o Open Caption? São as legendas permanentes visíveis no vídeo. São aquelas que quando você abre um vídeo no celular, você não consegue desabilitar. Elas são usadas principalmente em redes sociais, porque você tem o vídeo disponibilizado ali, você não consegue tirar as legendas. Então é muito comum você ver em vídeos de WhatsApp com legenda, vídeos até nos stories do Instagram que já estão embutidos no vídeo. E existem ferramentas que possibilitam isso, né? Eu vou falar sobre essas três aqui de forma muito rápida, mas eu não vou me detalhar porque eu fiz um post no meu blog detalhando como adicionar legenda para as redes sociais utilizando essas ferramentas. Então lá eu explico detalhadamente como fazer e o passo a passo. Aqui eu vou só mostrar os prós e contras de cada uma e mostrar rapidamente a interface, porque tem muita coisa bacana para mostrar ainda para vocês. Bom, a primeira ferramenta é o Vid. A vantagem dele é que você não precisa criar uma conta para usar, é só você fazer o upload e começar a usar a ferramenta. Permite fazer alguns pequenos ajustes no vídeo e o reconhecimento no áudio em português foi muito bom, foi quase perfeito de um pequeno vídeo que eu subi para poder testar o seu funcionamento. Desvantagem, tem um limite de 10 minutos e 50 MB no plano gratuito e não permite retirar uma marca d'água. Então se você está usando o plano gratuito, todo vídeo que você fizer nessa ferramenta vai aparecer o loginho no topo do seu vídeo. Essa aqui é a interface dele, então quando você faz o upload do vídeo, quando você clica naquele botãozinho Subtitles, ele pergunta se você quer o reconhecimento automático da voz e ele transcreve toda a fala para essa ferramenta. E você consegue detectar os intervalos de tempo, consegue fazer ajustes, é uma ferramenta bem interessante. A outra ferramenta é o Sublime. A vantagem é que ela permite que você retire, pelo menos por enquanto, né, a marca d'água do logo, né, na página. E a desvantagem é que você tem que fazer um login
com ela, e o reconhecimento de fases em português ele ainda está descrito como beta, apesar de que ele funcionou muito bem, ele tem um reconhecimento muito bom. Eu gostei do resultado também que essa ferramenta trouxe. E essa daqui é um screenshot da tela dele. Basicamente, quando você detecta as legendas, ele mostra exatamente as linhas dessas legendas e o conteúdo que tem em cada uma delas. E naquele botão Style Editor você consegue fazer edições como tamanho da legenda, cor da legenda, cor de fundo e por aí vai. E a última ferramenta é o Kapwing. Essa ferramenta, a vantagem dela é que ela permite armazenamento no link da aplicação, então você compartilha o link da própria ferramenta, que na versão gratuita você tem esse link disponível por até 7 dias. A versão gratuita já permite você fazer vídeo sem marca d'água e tem um limite de vídeo de 7 minutos e 250 MB na versão gratuita. A desvantagem é que você tem que fazer login por redes sociais, não existe a possibilidade de fazer a criação por e-mail. Essa daqui também é a interface dele. Vocês percebem que a interface deles é muito parecida, né? Você tem certas linhas do tempo, blocos, para que você possa controlar o conteúdo das legendas. Então, basicamente, você tem 3 ferramentas muito poderosas que permitem você criar legendas, ela reconhece o áudio e consegue embutir esse áudio, essa legenda, sobre um vídeo que você vai publicar ou vai compartilhar com alguém. A outra forma da gente disponibilizar conteúdo em texto, em áudio, para a gente disponibilizar conteúdo em texto que venha de um áudio é fazer a transcrição do áudio. Então, você não consegue fazer a legenda de todos os vídeos, você pode disponibilizar um documento com toda a transcrição desse áudio para uma pessoa que não pode escutar naquele momento ou não consegue escutar o seu vídeo. Então, o próprio Google Docs ele tem um recurso de reconhecimento de voz, que você simplesmente pressiona um botão e ele começa a digitar todo o texto que você vai falando. A única questão é que só funciona no Chrome. Uma outra ferramenta que eu acho importante mostrar é essa Web Captioner. A Web Captioner é um sistema como se fosse uma estenotipia, é uma tela que vai exibindo tudo que você vai falando. Depois, se você quiser, você pode salvar. Ela é muito interessante porque ela consegue captar um grande nível de detalhes. Mas eu vou apresentar um vídeo para vocês que mostra alguns pequenos detalhes dessa ferramenta. Aqui eu comecei a falar um texto e você percebe que ela vai corrigindo na hora que ela vai detectando que tem alguma questão. Agora olha só que interessante, eu falei, esse é um rápido exemplo de como funciona o sistema de transcrição do Web Captioner, que reconhece a minha voz e transforma. Ele não conseguiu identificar o Web Captioner e colocou como Eric Clapton. Por isso que é muito importante a gente sempre revisar esse conteúdo que é feito por ferramentas automáticas, porque senão você pode colocar um Eric Clapton sem querer no meio da legenda do seu vídeo, da legenda ou da transcrição. Então essa ferramenta também ela é muito importante se a gente quiser pegar um conteúdo em texto, em áudio muito grande, e a gente quiser disponibilizar também uma forma de que as pessoas possam acompanhar o que está sendo falado de forma online, né? Você poderia ter 2 vídeos, um mostrando esse Web Captioner e outro mostrando também a pessoa falando. É um recurso muito interessante que vale a pena estudar. E agora o terceiro ponto, que é o que a gente vai passar mais tempo discutindo aqui e apresentando, é o Closed Caption, né, que são as legendas que podem ser habilitadas ou desabilitadas pelo usuário. Então elas são usadas principalmente em aplicações web, né? Então a gente usa muito tanto no Facebook, no YouTube, no Netflix, em várias aplicações que permitem esse tipo de recurso. Então ele não é embutido no vídeo, você pode habilitar ou não essa legenda. Mas aqui tem uma questão interessante, porque em inglês o closed cap existem os termos closed caption e o subtitle. Se você traduzir as duas, basicamente você vai ter closed caption é legenda oculta e subtitle, legenda. Aqui em português, a gente costuma sempre tratar tanto closed caption como subtitle como legenda, mas existem diferenças semânticas e que lá na frente vocês vão entender como essas diferenças são importantes. Quando você fala de subtitle, você oferece texto alternativo para o diálogo. O que é o texto alternativo? É um texto é um áudio que está sendo falado e ele está replicando exatamente o que está sendo falado. Ou então é uma tradução do que está sendo falado. Então você tem a legenda
que é uma tradução de um filme que está em inglês e ela está traduzindo para português, então é uma legenda. O Closed Caption, ele também faz isso, só que ele oferece também os sons de fundo, como músicas, sons de telefone tocando. Então, você tem aquela cena de um filme com música de suspense, ele mostra um iconezinho de som, ou então ele mostra a porta batendo. Então, essa é a grande diferença de Subtitle e Closed Caption, que depois vocês vão ver onde utilizar isso daqui quando colocar em uma aplicação na web. Formatos de arquivo para legendas em Closed Caption, né? Então a gente tem um formato texto, né, que é gerado por essas ferramentas que detectam a voz, só que ela não tem a minutagem, então ela vai detectar todo o texto corrido, um atrás do outro, e você não vai conseguir fazer de forma simples ela ser sincronizada com o conteúdo da sua aplicação. Já os outros dois formatos, o WebVTT e TTML, eles têm a possibilidade de você definir a minutagem e exibir a forma como eles são aplicados. E são esses dois formatos que eu vou falar nessa apresentação, que eu quero tomar mais tempo discutindo e apresentando para vocês aqui nesse vídeo. Bom, o formato WebVTT, ele já está num status de candidato à recomendação do W3C, ele está sendo desenvolvido como padrão do W3C e ele já é amplamente utilizado, tem um suporte amplo nos principais navegadores. Então você já consegue usar ele e de forma muito simples. Basicamente, esse formato do WebVTT, ele vem daquele formato .srt. O formato SRT, para quem se lembra, né, da época que a gente ripava DVDs, né, para poder assistir um filme, você tinha o arquivo do vídeo e você tinha o arquivo da legenda, que era o formato .srt. Então você conseguia juntar essas duas para poder fazer funcionar no DVD. Então o WebVTT, ele utiliza a base do padrão .srt para poder gerar esse tipo de legenda para a web. E basicamente a legenda do WebVTT é isso, é um arquivo texto com extensão .vtt. Na parte superior você tem as informações, seria uma informação de cabeçalho, né? Então você começa com WebVTT, mas pode acrescentar algumas outras. E você tem a separação pelos tempos de cada frase. Então você tem um bloco 1, que vai de 0 a 5 segundos, o bloco 2 que vai de 5,50 a 8 e por aí vai. A única questão que é importante ficar atento é que esse tipo de legenda tem que estar codificado em UTF-8, senão não vai funcionar no seu navegador. A forma de colocar essas legendas num vídeo na web é muito fácil, para você fazer rodar no navegador, né? Você utiliza o elemento vídeo, né, do HTML5, você busca o vídeo pelo elemento source, e o elemento track você consegue definir as legendas. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um vídeo com duas legendas, uma legenda em português e uma legenda em inglês. Então esse elemento track, ele tem uma série de atributos que são extremamente importantes, e eu vou parar em um deles para a gente poder discutir. O elemento label é o rótulo que vai aparecer quando você vai trocar as legendas, depois eu vou te mostrar isso daqui num vídeo. Kind é o tipo de legenda que a gente vai apresentar, essa aqui que eu vou detalhar um pouco mais adiante. O src lang é o idioma da nossa legenda, o src é de onde vem o arquivo da nossa legenda. Então, basicamente, eu já defini o arquivo, já defini o tipo da legenda, o idioma e tudo bem. Agora, deixa eu detalhar um pouquinho mais os valores desse atributo kind. Lembra quando eu falei da diferença de subtitle e caption? Olha aqui onde elas entram. Quando você fala em subtitle, é a tradução do áudio falado para quem não está escutando. Então, ele pega somente o áudio. Então, você não vai fazer o uso de onomatopeias, você não vai colocar informações relacionadas a sons ambiente. Já o caption, se você vai exibir sons ambientes, você pode definir isso como caption. Quando você exibir, vai ser praticamente a mesma coisa, só que você tem uma questão semântica aí, que você coloca o tipo de legenda que você está utilizando na sua aplicação. Descriptions, para descrição textual do conteúdo em vídeo. Chapters, se você quer utilizar as legendas para um formato de exibir títulos, né, de capítulos de quem vai navegar na mídia. E o metadata, se você quer utilizar scripts. De todos esses, só o metadata ele não é visível para o usuário. Então, se você for utilizar scripts na legenda, você vai utilizar esse metadata que ele não vai exibir o conteúdo para o seu usuário.
E você pode também manipular esse elemento com CSS. Então eu tenho aqui um pouquinho de CSS para poder mostrar aqui o que eu vou fazer com o vídeo. Eu vou mudar a cor de fundo da tarja, né, da minha legenda, e vou mudar também a cor da minha fonte. E em um determinado momento eu vou mudar essa fonte para amarelo. E olha como eu faço isso dentro do meu documento do WebVTT. Eu acrescentei aqui algumas outras coisinhas para mostrar algumas coisas que eu posso modificar na minha legenda, em cada elemento da minha legenda. Então, quando começar o vídeo, ele vai exibir a primeira linha da legenda, ele vai mostrar com o fundo azul e as letras em branco, e na parte inferior do vídeo. Já a segunda frase, ela vai ser exibida no topo, porque eu defini esse parâmetro line 10%. 10% ele vai estar na parte superior do topo. Quanto maior o percentual, mais para baixo ele vai estar. E coloquei esse elemento B para poder fazer a relação, para eu poder mudar lá no meu CSS. Então todos os elementos que tiverem esse B, eles vão mudar para a cor amarela. E o último, eu diminuí o espaço da legenda. Isso aqui não é o tamanho da legenda, é o espaço dela. Então quando eu tenho o size 100%, é que ela ocupa toda a área do meu vídeo. O size 10%, ela vai ficar espremida no meio do vídeo. E olha só como é que ele vai se comportar. At the moment there are many initiatives in WC that have to do with publishing books, publishing of magazines, e-books, E olha só, etc. eu posso We are desabilitar doing more and as more legendas, in eu posso cooperation mudar with people o from the idioma publishing a industry. qualquer momento, desde que eu tenha And esses I wanted to idiomas take a look at disponíveis na minha what is aplicação. possible with HTML. Então vocês percebem, é muito simples fazer uso dessas legendas WebVTT. Você pode usar em qualquer aplicação web. Você pode colocar elas que elas já rodam nativas no browser e com poucos ajustes. Agora, um outro formato de legenda que também merece destaque é o TTML, é o Timed Text Markup Description. A versão 1 ela já é uma recomendação do W3C e a segunda edição ela está como candidata à recomendação, ou seja, ela está bem adiantada. A diferença do TTML para o WebVTT é que a TTML ela é baseada em XML, então ela é muito poderosa. Então você consegue fazer marcações específicas e consegue manipular cada trecho de vídeo de forma muito simples, né? Então esse aqui é um exemplo de um trecho de uma legenda em TTML. Então vocês percebem que ela funciona mesmo como uma estrutura de HTML, né? Ela tem blocos, ela tem parágrafos, e eu tenho, cada uma delas eu posso definir um ID, eu defino o tempo de início, o tempo de fim, porque eu posso manipular cada uma delas, seja por CSS, seja por script, então ela é uma ferramenta muito poderosa. A questão é que ela não funciona de forma nativa nos navegadores. Antigamente funcionava no Internet Explorer, mas eu fui fazer um teste no Edge e eu não consegui fazê-lo funcionar. Então, de forma nativa, no navegador, você não consegue fazer o uso dessa legenda. Só que os grandes players do mercado, que desenvolvem até players de vídeo, eles fazem uso desse recurso, eles fazem uso desse tipo de legenda nas suas aplicações. Que é o caso, por exemplo, de YouTube, Netflix, Amazon Video, Dailymotion, ferramentas da Adobe. Então você tem uma série de ferramentas que suportam o formato TTML. Por quê? Para você poder ter mais poder de manipulação, para você poder interconectar essas legendas com outros elementos do vídeo, para você fazer relações muito mais complexas e muito mais amplas, né? Aqui, ó, esse daqui é uma pesquisa, é um site, um link de um post do blog da BBC, que fala sobre as pesquisas que eles fizeram, e eles estão usando o TTML como a legenda padrão para o player da BBC. Já a Netflix também fala sobre o uso do TTML, que eles usam TTML, eles até têm guias de implementações, que se você vai desenvolver algum conteúdo para a Netflix, você tem guias com boas práticas e diretrizes para criar um TTML adequado para subir na plataforma do Netflix. Então é um tipo de legenda bem robusto que, se você tem interesse em entrar nesse mercado de vídeos online, de trabalhar com legendas, eu acho que vale a pena muito se especializar em entender melhor esse formato de legendas. Só para você ter uma ideia da importância do TTML, o W3C ele ganhou um prêmio Emmy da academia, né, da National Academy Television dos Estados Unidos,
por causa do trabalho feito no TTML, porque a indústria cinematográfica está usando muito essa tecnologia. Então, o W3C ele também está sendo reconhecido pelo trabalho feito por essa indústria. Então, a gente tem uma questão que esse é o tipo de legenda que não dá para a gente usar no nosso browser utilizando o nosso elemento vídeo, mas você pode usar em players robustos e poder fazer o parser com JavaScript para poder lidar com players mais avançados, né? Com players de mídia mais modernos e mais avançados. E aí, assim, para a gente poder... Agora a gente falou de legendas Open Caption, Closed Caption, embutir legendas no vídeo e um monte de coisa, mas eu queria mostrar agora para vocês alguns serviços que ajudam na geração dessas legendas. Porque antigamente era terrível você ter que legendar um vídeo e você tinha que digitar todo o texto e você tinha que sincronizar e fazer a minutagem de cada um deles. Então isso ficou muito mais fácil, tem um monte de ferramentas que ajudam a fazer isso. Aquelas três que comentei no começo da apresentação, o Vid, o Sublime e o Kapwing, eles permitem fazer isso. O Vid, ele permite você exportar as legendas só na versão paga, em formato SRT, TXT e VTT. O Sublime permite a versão em .srt e .txt. E o Kapwing em .srt na versão paga. E tem outros serviços também que você pode utilizar para poder criar legendas, né? Por exemplo, você tem essa ferramenta chamada VTT Creator, né? É uma ferramenta muito simples que você sobe o seu vídeo e ele detecta todo o áudio. A grande questão é que ele só funciona com áudio em inglês e alguns outros idiomas, ele não funciona ainda com o português. Mas se você tem um vídeo em inglês, é muito bom para você extrair o conteúdo em áudio para texto. E outras ferramentas, né, como essa RapScribe, que também tem uma limitação gratuita muito pequena, mas ela permite uma série, download de uma série de outros formatos de legenda, né? Não só o VTT, mas em formato XML ou até outros formatos que você desejar. Então a gente tem uma série de ferramentas que já detectam o áudio do nosso vídeo e conseguem transformar ele em texto, para a gente poder publicar eles sincronizado com legenda. Bom, e claro, não podia deixar de falar do YouTube, né? O YouTube, ele gera legendas automaticamente e você pode fazer uso dessas legendas também. Você pode fazer ajustes, você pode melhorar isso. Então, basicamente, quando você vai subir um vídeo no YouTube, você tem que declarar o idioma do seu vídeo. Quando você termina de subir, no menu do YouTube Studio tem um item de subtitles, que você tem um botãozinho lá no canto para você adicionar. E quando você adiciona, você tem algumas opções de ou fazer upload, ou fazer a transcrição dela, ou criar uma nova legenda. Eu fiz alguns testes essa semana para poder preparar essa apresentação, e alguns vídeos levaram mais tempo para poder gerar a legenda automática, mas ele já gera de forma automática as legendas uma legenda em português. Então eu já deixei nesse vídeo habilitado para que a pessoa, quando entrasse no vídeo, ela já teria a legenda automática rodando automaticamente. Mas quando você gera essa legenda automática, você depois pode baixar esses formatos. Então, aliás, esse daqui é para a gente subir legendas no YouTube. Então ele aceita formato .srt, .vtt e .ttml. Para baixar as legendas, depois que foi gerada a legenda de forma automática, você pode ir lá no YouTube Studio, lá naquela abinha, naquele cantinho da legenda publicada ali, tem 3 pontinhos. Clicou nos 3 pontinhos, download, e ele te permite em formato VTT, SRT ou SBV. Então você pode também fazer o download dessas legendas para fazer uso em uma outra aplicação. Ou então você pode também editar essas legendas dentro do próprio YouTube. Se aquele reconhecimento não foi adequado, você consegue fazer pequenas edições, você consegue fazer pequenos ajustes para facilitar o uso dessa legenda. O próprio YouTube, ele comenta que é preciso ter muito cuidado com as legendas geradas automaticamente, porque eles podem não detectar exatamente o que significa cada um dos elementos. Então, é sempre importante fazer uma revisão desse conteúdo. E esse daqui é um formato de legenda que o YouTube gerou. Eu peguei aquele vídeo, subi, esperei ele gerar as legendas automáticas e esse foi o resultado. Então ele define a minha legenda como VTT, eu exportei como VTT, captions e idioma em português. Então ele tem algumas coisinhas que a gente poderia dar uma limpada, mas basicamente é uma legenda .vtt que eu posso usar esse vídeo em qualquer outra aplicação, seja ela no meu browser ou até em outro serviço. E se você não estiver satisfeito com essa legenda, ou então você precisa da legenda
você conseguiu baixar essa legenda em um formato e precisa para outro, existem ferramentas que você pode utilizar para converter essa legenda em outro formato. Então esse site, o gotranscript.com, ele possibilita que você faça o upload de uma legenda e você escolha entre uma lista delas a legenda, o tipo de legenda que você quer. Ele tem formato SRT, formato TTML, formato WebVTT, e o resultado mesmo do formato WebVTT é bem arrumadinho, é bem feitinho. É uma ferramenta bem interessante para se poder utilizar. Eu não cheguei a fazer testes muito a fundo com essa ferramenta, talvez ela deva ter um custo pelo tamanho de legenda, alguma coisa assim, mas para vídeos curtos, né, que hoje em dia é o que mais tem na internet, né, são vídeos de alguns minutos, né, são 5 minutos, 10 minutos ou até vídeos de 1 minuto, isso daqui resolve muito bem grande parte dos problemas. Bom, e para finalizar essa minha fala aqui, esse vídeo que já deu, acho que uns 30 minutos de vídeo, né? Eu queria deixar uma provocação, né? Que depois de tudo isso que a gente viu, depois de tudo isso que eu mostrei, esse monte de ferramentas, esse monte de aplicativo, esse monte de padrões para a gente poder trabalhar legendas, por que a gente hoje ainda não utiliza legendas na web? Então eu queria deixar essa questão, essa provocação, para que a gente possa começar a trabalhar a questão das legendas de forma mais séria, para a gente atingir um público maior e para que a gente possa realmente tornar o conteúdo audiovisual mais acessível para um número maior de pessoas. Bom, gente, muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite de poder estar aqui, poder falar aqui na Brasil JS. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail é reinaldo@nick.br e na internet é o @reinaldoferraz. E agora eu estarei ao vivo ali para poder responder algumas perguntas. Obrigado, gente!